947 milhões de reais. Meu Deus, Meu Deus, é muito dinheiro. É quase 1 bilhão. Eu não tenho nem noção de quanto dinheiro é isso. É verdade. Olá, senhores, bem-vindo ao canal. E o que você faria se um dia sua futura esposa convidasse para ser padrinho de casamento de vocês um cara que ela já se deitou? Muita gente pode achar que não tem problema, o que ficou no passado já era, mas eu, talvez por ser um cara inseguro e imaturo, não aceitaria muito bem essa situação. Eu ia me sentir meio desgostoso se justo no dia do meu casamento tivesse no mesmo ambiente um cara que já regozijou com a minha futura esposa. Não podia chamar outro. Mas claro que isso é porque eu não tenho autoestima suficiente, né, senhores? Não tô preparado psicologicamente para lidar com esse tipo de situação, que foi justamente o que aconteceu com a Sheila Mello. Ela, depois de não sei quantos anos, resolveu revelar que já teve um romance com o Jacaré, e como diz o poeta, pau que nasce torto nunca se endireita, menina que requebra quando pega na cabeça. Tente não se emocionar com a confissão de Sheila Mello. A imprensa diz que tu saía com o Jacaré. Como é que foi isso aí? Você se apaixonou pelo Jacaré? Aquelas coisas de estrada, ô Sérgio. Aquela carência, né, cara? Dá aquela carência. E não é só a carência, ali a pessoa protegendo, a pessoa, né, essa figura de cuidador ali, sempre foi frágil pra mim. Meu pai saiu de casa, tinha 5 anos, então é uma fragilidade, assim. As pessoas que estão ao meu lado, que eu escolho de estar ali, no geral, tem esse perfil de eu me sinto bem sendo cuidada. Então a gente teve um lance pouco tempo e assim acabou. Tanto é que eu fui madrinha do casamento dele, ele foi padrinho do meu casamento. Mas o pessoal sabia? O pessoal sabia ou foi uma coisa que você está contando agora? Lá no Tchan sabia, o mundo não. Você mandou uma que ninguém nunca perguntou, ninguém nunca mandou. O Jacaré, assim, ele é quente. Tirando meus irmãos, não vou falar dele ele é fervendo, nesse aspecto. Eu vou falar do que me importa falar do Jacaré. Pode falar o que você quiser. Porque tirando o meu irmão, meus irmãos, ele é a pessoa que eu tenho a maior gratidão. Então quer dizer que a Sheila Mello não resistiu aos encantos do Jacaré. Hoje em dia ela tem uma gratidão por ele muito grande e é como se fosse um irmão. É claro que respeitosamente eu tenho que mencionar que provavelmente eles tiveram relação, né, senhores? Porque eram adultos na época. O Serginho Malandro chegou a questionar a Sheila Mello como que era o negócio, se o Jacaré era quente. E eu não sei porquê, mas Serginho Malandro tem um hiperfoco em ficar perguntando para as pessoas as coisas que elas fazem na intimidade. Por exemplo, esses dias mesmo foi a Mulher Melão, ela tava falando o dia que ela se relacionou casualmente com Vin Diesel aqui no Brasil, que eles estavam fazendo um filme, e ela, mesmo sem saber falar inglês, teve um relacionamento casual com ele, no pelo ainda, provavelmente, e o Serginho Malandro queria saber se o cara urrava em inglês. E lógico, a Mulher Melão ficou meio sem graça, apesar que esse é meio que o trabalho dela, né, falar sobre essas coisas, e a guerreira cada vez mais constrangida, e o Serginho chegou uma hora que perguntou até da intensidade, ele queria saber se o cara era fera enjaulada, e eu não sei pra que isso. Chegou uma hora que o Serginho Malandro queria saber até a cor, senhores. E aí, tá de brincadeira? Como que a convidada não vai se sentir constrangida desse jeito? Também teve uma outra vez que eu fiz um vídeo da Nicole Balls falando o dia que ela se relacionou intimamente com o cantor Akon aqui no Brasil, que foi mais ou menos do mesmo jeito. Os caras vieram pra cá e a gente não promete nada, é só o leitado e ghost mesmo. Nem a Mulher Melão e nem a Nicole Balls na época foram remuneradas pra isso, né, senhores? Não faz sentido nenhum. Elas foram porque elas queriam, mesmo sabendo que os caras só queriam mesmo ter uma relação casual. Muitos estrangeiros de países de primeiro mundo não encontram dificuldade na hora de ter relações com as brasileiras. E se foram um cara famoso, então, pelo amor de Deus, é uma imensa satisfação, não precisa nem chavecar. Isso, inclusive, chega a ser positivo para a carreira delas. A Mulher Melão e a Nicole Balls, hoje em dia são madames que têm história para contar. Esse tipo de experiência não é para todas, elas devem se sentir até privilegiadas por terem sido escolhidas por esses caras, porque eles poderiam escolher qualquer outro. E para elas deve ser como ganhar na loteria. Claro que nada é de graça, né, senhores? Como diz o professor Chapeleta, ajoelhou tem que rezar. A Nicole Balls, na época, não deu muitos detalhes quando o Serginho Malandro fez esse tipo de pergunta mais invasiva, mas pelo que eu entendi, o cantor Akon que ela se relacionou na época era fera enjaulada. Nunca mais ela foi a mesma. Já agora no caso da Sheila Mello, o Serginho, quando pergunta se o Jacaré era quente, ele quer saber se o negócio era intenso. E a pergunta que fica é a seguinte, pra quê que ele quer saber isso? Eu nunca entendo esse tipo de curiosidade da parte dele, até porque ninguém é sempre a fera enjaulada. Tem dia que o cara pode estar meio indisposto, com problemas pra resolver, ou coisa desse tipo, e tem dias que
o cara até com sangue nos olhos e a pessoa que ele estiver se relacionando é que vai sofrer as consequências. Então a Sheila, por não querer entrar muito nesse assunto da intimidade, eu creio que ela deve ter muita gratidão, sim, pelo jacaré, deve considerar ele como irmão. Quem nunca ouviu aquele clássico, ele é só um amigo. E quando uma guerreira que eu me relaciono fala isso pra mim, que o cara é só um amigo e que ela considera ele um irmão, imediatamente eu já vou ter esse tipo de questionamento. Se esse cara que a madame tá falando que é só um irmão, já estufou a veia do pescoço com ela em algum momento. E eu digo isso pra chamar a atenção de um detalhe aí que a Sheila falou durante esse relato dela, que ela e o jacaré são tão amigos que ela foi madrinha de casamento dele e ele também foi padrinho de casamento dela. E além disso, o noivo na época não fazia nem ideia desse relacionamento que eles tiveram. Ou seja, o jacaré tava lá com a Sheila no altar como se nada tivesse acontecido. E se eu fosse o noivo na ocasião, claro, com todo respeito aí aos envolvidos, a Sheila principalmente, mas eu ia me sentir meio desprestigiado se a minha futura esposa convidasse pra ser padrinho de casamento um cara que já se deitou com ela. Não precisa, chama outro. E a guerreira pode alegar, não, mas ele é um irmão pra mim, a gente se respeita muito, eu tenho muita gratidão por ele, mas uma vez que essas pessoas já entortaram o pescoço da girafa, a relação nunca mais é a mesma. Aí você vê a sua esposa tendo qualquer tipo de interação com o cavalheiro que conhece demais essa madame, é um tapa na cara da sociedade. Do mesmo jeito também, que é meio estranho, né, a Sheila ser madrinha de casamento do jacaré, provavelmente a esposa do jacaré também não sabia na época. Ordinário, compadre Washington sempre teve razão, senhores. E isso não é coisa que se faça. O jacaré naquela época, como ele rebolava bastante, muita gente desconfiou que aquilo significava que havia possibilidade dele gostar de outros rapazes, mas nada disso. E a prova disso é Sheila Mello. Eu inclusive tenho uma memória afetiva com ela. A revista Playboy que eu mais me apeguei em toda a minha vida foi a da Sheila Mello, com certeza. Se eu tivesse um dia a oportunidade de ter um relacionamento com ela, mesmo ela já sendo uma senhora experiente hoje em dia, não tem problema, desde que não convide o jacaré, mas pelo menos agora todo mundo já sabe, né, senhores? Não é mais segredo pra ninguém. E lembrando que a Sheila se relacionou com ele porque ela queria se sentir protegida, ela não teve muito contato com seu pai, infelizmente, quando era criança, e o jacaré, como não tem absolutamente nada a ver com isso, ele fez a parte dele, né, senhores? Uma imensa satisfação. E de qualquer jeito fica a lição pra gente, quando a guerreira fala que ele é só um amigo, é bom ficar atento, porque às vezes pode se tratar de um amigo íntimo e isso não é nada recomendável. Eu acho que não é muito adequado quando uma dama tá num relacionamento e vai se casar e continua tendo contato com um cara que ela já teve relação íntima. E além de tudo, chama esse cara pra ser padrinho de casamento dela. Mas tem uma grande admiração aí por Sheila Mello, como eu falei, e não tem problema. Isso já foi há muito tempo atrás, ela era muito jovem, não sabia o que estava fazendo. Hoje em dia ela já até se separou desse marido e não adianta nada chorar pelo leite derramado, né, senhores? Dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você faria se a sua futura esposa chamasse um ex-ficante dela para ser o padrinho de casamento. Caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e considere um dia juntar-se a Teta Master Júnior Chagas, ele é só um amigo desbeiçado emocionalmente do Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!